Como montar um cardápio memorável. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Eu sou a Gi e eu te ajudo a se diferenciar e ser reconhecida através de bolos memoráveis. Sejam todas bem-vindas à nossa aula, essa nossa aula das 23. O nosso tema de hoje é como montar um cardápio memorável. Quais as informações importantes que esse cardápio precisa ter. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, VB Mineiro que entrou aí. Nosso tema da live de hoje, da nossa aula de hoje, é como montar um cardápio memorável. Oi, Elis, boa noite. Então, todas as informações importantes que você precisa colocar no seu cardápio, eu vou passar aqui para você hoje, tá? Essa aula nossa fica salva aqui no Instagram, fica salva também aqui no canal do YouTube Confeitando com a Gi. Se você tá no Instagram e ainda não foi lá no YouTube, entra lá, cadastra, faz o seu cadastro lá para você receber as notificações. E sempre a gente está subindo aulas novas lá também, além de outras receitinhas, tá? Essas aulas que eu tô fazendo aqui com vocês todos os dias às 23 são realmente conteúdos riquíssimos, são conteúdos de curso, conteúdos valiosíssimos que você já pode arrumar o seu caderninho aí e já ir anotando tudo. Essas aulas é pra gente construir realmente um grupo de confeiteiras e vocês se tornarem confeiteiras memoráveis. E eu estou aqui me disponibilizando para estar todos os dias com vocês, de quinta a domingo, para te ajudar nesse processo e com o que mais surgir aí no caminho, né? Já deixa aí o seu like nesse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, né? Com aquela amiga confeiteira, talvez se você não for confeiteira, compartilhe com ela também, que são conteúdos muito valiosos, tá? Então, como que a gente faz para montar um cardápio que seja assim um cardápio atrativo e um cardápio com todas as informações que ele precisa ter, né? Quando a gente pensa em montar um cardápio, esse cardápio nosso, ele já tem que ser totalmente explicativo, para a hora que aquele cliente ali ele entrar, ele já saber exatamente o que ele está procurando, o tamanho do bolo, os sabores que você tem, as formas de pagamento, se você entrega ou não. Então tudo isso eu vou te passar aqui passo a passo. Se você já tiver com o seu papelzinho aí para anotar, né, o seu bloquinho, já anota todas as questões que você precisa colocar aí no seu cardápio, que são informações importantíssimas. E eu sei que quando a gente vai montar o cardápio, a gente fica muito perdido. A gente fica sem saber o que colocar que é o certo, né? Boa noite, Helena, Patrícia. Essa aula vai ficar salva aqui também no Instagram e no YouTube. Qualquer coisa, se precisar acessar novamente para olhar ali, né, e fazer suas anotações, fiquem à vontade, tá? Se tiver alguma outra questão que vocês querem que eu comente aqui na nossa aula, né, alguma dúvida sua que é mais pessoal, pode me mandar no direct ou pode mandar aqui nos comentários também, que eu faço questão de te ajudar, tá bom? Então vamos lá! Vamos montar o nosso cardápio. Ah, por falar nisso, a nossa aula prática de ontem foi uma delícia, né? Foi muito bom a nossa aula de ontem, fazendo o nosso recheio, né, de brigadeiro de maracujá sem talher. Oi, Lê, boa noite. Cecília, boa noite. A gente está falando hoje sobre cardápio e como montar um cardápio, a estrutura que esse cardápio precisa ter, né? E a aula de ontem também, se você não assistiu, fazendo o brigadeiro de maracujá sem talhar, o ponto certinho, da hora certinha de colocar esse maracujá, ela tá salva também, você pode procurar para assistir e fazer as anotações, tá? Então vamos lá, vamos montar um cardápio memorável, né? Como que você monta esse cardápio? Você pode fazer esse cardápio no computador mesmo, você pode fazer através do Canva, que também fica fácil para você fazer essa montagem, ou você pode fazer toda essa estruturação que eu vou te passar aqui e pedir para alguém que tem mais jeito, que tem um computador, para digitalizar para você e arrumar certinho as coisas nos lugares, né? Fazer a capa,
fazer ali onde vai ficar os recheios, né? Fazer a diagramação certinho no computador para ficar bonitinho. Mas pelo menos no papel você precisa ter para quando o cliente te ligar você já saber as informações para passar para ele, tá? Se você já não for passar isso para o digital ainda, né? Então, quando a gente vai montar o cardápio, tem algumas coisas que é opcional, mas eu falo que é importantíssimo você ter no cardápio, que faz toda a diferença, tá? Que seria o quê? Uma foto sua, né? Vestida de chefe ou com uma doma ou com algum acessório seu de cozinha para mostrar o seu rosto, mostrar quem você é, né? E a sua história com os bolos. Quanto tempo faz que você já faz bolos? Como que você chegou, né, na confeitaria? Os tipos de bolo que você faz, né? Se você faz bolos espatulados, se você faz bolo letra, bolo número. Então você, nessa mini história, nesse resumo seu, você já coloca tudo ali para que as pessoas, quando chegarem até você, ela já dá uma batida de olho ali, ela já consiga entender exatamente sua história com o bolo, tá? Então é opcional, não tem tanta necessidade de você colocar assim, não vai fazer falta, né? Vamos falar assim, mas vai fazer toda a diferença porque o cliente já vai chegar, se for alguém que está te conhecendo agora, ele já vai saber exatamente com quem que ele está falando, né? E aí você vai colocar todo o amor seu pela confeitaria ali também e ele vai sentir isso quando lê, né, o seu resumo. Agora, a parte essencial que você precisa ter no cardápio. Aliás, hoje eu postei o meu cardápio, né, cardápio de verão no Instagram. Então, se você quiser visualizar tudo isso que eu tô te falando, eu tenho esse cardápio lá que dá para você ver exatamente essa estrutura, né? Eu postei nos stories e tá salvo também nos destaques ali que você pode olhar para ter uma ideia de como fazer, né? E uma coisa importante que eu já falei com vocês também em outras aulas é fazer esse cardápio por estação, porque quando você faz assim, você consegue estar atualizando o seu cardápio, tanto na questão dos recheios e sabores que você pode retirar e colocar sabores de época, né? Quanto fazer alguma correção também na questão dos valores. Então fica mais fácil de você fazer essa atualização de valores quando você muda, né, de estação também. Então o meu cardápio tá lá agora, é o cardápio de verão. Aí você muda, né, faz uma coisa mais colorida de verão. Aí quando entra o outono você faz com uma cor mais de outono. Fica bem bacana você fazer essa composição. Então, o que tem de essencial para você colocar no seu cardápio? Você precisa ter lá a massa, né? Ou as massas, o tipo de massa que você trabalha, né? Você discrimina todas elas ali. Os tamanhos do bolo, né? Se você faz bolo redondo, espatulado, quais os diâmetros que você tem? Né, diâmetro de 15, de 20, se você faz o diâmetro de 25, se você faz o bolo retangular, se você faz o bolo quadrado, você especifica tudo nessa parte das massas, né? E também se as suas massas são saborizadas, se você tem a massa de baunilha, a massa de chocolate, uma massa com fruta seca ou com crocante, né? Então você especifica nessa parte das massas quais massas e quais diâmetros que você trabalha, tá? Depois da parte das massas, você vem, né, para essa questão de tamanho e rendimento, que aí você pode até fazer um desenho redondinho do bolo, né? O meu lá tem isso. E aí você marca certinho a altura, a largura do seu bolo para o cliente conseguir visualizar isso. E aí você pode colocar também quantas fatias aproximadas que esse bolo seu vai render e qual o peso aproximado que esse bolo seu tem também. Então essas informações são essenciais para o seu cliente conseguir já fazer o pedido dele, tá? Depois disso, os sabores e as suas combinações, né? Então você vai discriminar ali todos os sabores que você vai trabalhar, né? Você pode colocar 6 sabores, 7, 8 sabores. Eu não te aconselho colocar muitos sabores, eu até já falei com vocês em outras aulas sobre isso. Tem até uma aula que a gente está falando só dessa questão, por conta do seu estoque, que você vai ter que manter um estoque altíssimo, né? Tudo que você tem de sabor no seu cardápio, você tem que ter em estoque, né? Então, se você tem ali ninho com Nutella, se você tem ali um recheio de ovo maltine, se você tem um recheio de coco, um recheio de abacaxi,
tudo que você tem de sabor, você tem que ter estoque, porque você tem que estar ligado que o seu cliente, se ele pedir determinado sabor, você precisa ter em estoque. Então é importante você fazer esse controle seu de estoque, né? Sempre ter, não esquecer de repor. E se você faz um cardápio muito extenso também, com muita combinação de sabores, tem outra questão. O cliente ele pode ficar confuso na hora de fazer o pedido, e aí ele fica, nossa, e agora? Qual que eu peço, né? E outra questão também que tem é de você, por exemplo, ter que fazer vários recheios, vários sabores, e isso pode te dificultar a sua produção, pode te demorar muito, atrasar a sua produção, por você ter que produzir vários sabores, né, de recheio. Então você que vai ter que analisar, se você está começando, começa com poucos sabores, né, uns 6 sabores já é ótimo. E aí, aos poucos, você vai acrescentando outros sabores. Vai tirando aquele sabor que não está funcionando muito bem, substitui por um sabor da estação, né? Então, você vai fazendo essa jogada para você fazer substituições no seu cardápio, substituições assim que vão ser gostosas e que vão combinar, né? Que vão ornar ali os sabores, e você consegue controlar bem aí o seu estoque. Então você precisa ter ali no seu cardápio essa parte de combinação de sabores. Depois disso vem as informações importantes, né? Que aí já vai ser uma outra parte ali do seu cardápio também, que você precisa ficar atento em colocar isso no teu cardápio, né? Tempo de antecedência para fazer pedido. Se esse cliente seu, você consegue atender esse cliente de produtos de pronta entrega, né? Se você já tem bolos que você tem pronta entrega, então você especifica ali quais bolos que você sempre tem de pronta entrega, tipo assim, ó, bolos de pronta entrega, eu sempre tenho, por exemplo, de brigadeiro com baunilha, aí você especifica, bolos de pronta entrega, brigadeiro com baunilha, tal tamanho, porque aí quando o cliente chegou ali no seu cardápio, ele já sabe que ele vai conseguir comprar esse de pronta entrega. Se você, por exemplo, não consegue atender esse cliente e deixar esse bolo pronto, né, de pronta entrega, porque querendo ou não, é legal você já fazer para o cliente que encomenda aquele sabor específico. Às vezes você pode deixar um bolo pronto que não vai ser aquele sabor que o cliente quer, né? Às vezes ele quer um coco com abacaxi e você tem um pronto de brigadeiro. Então, às vezes não combina muito e você às vezes acaba perdendo um bolo que deixou pronto. Então, se você não consegue atender pronta entrega, você não tem esse fluxo de cliente que sempre compra o pronta entrega, é melhor você conseguir atender aquele cliente mesmo que vem de última hora. Então, você já deixa alguns sabores específicos e você pode colocar essa observação no seu cardápio. Para pedidos do dia, consulte, porque aí você vai falar para o seu cliente, olha, para hoje eu consigo tais sabores, que aí você já tem pronto, já tem a massa pronta, você consegue atender esse cliente de última hora com um bolo Naked Cake, por exemplo, que você não precisa fazer essa estruturação de geladeira aí de 6 horas, de 12 horas, né? Então você consegue atender bem esse cliente seu de última hora. Outra coisa que você precisa colocar ali com pedidos de antecedência é se esse bolo seu vai topper. Geralmente o topper você vai encomendar, né, com a pessoa que faz o topper, então você já precisa de um prazo, né, desse cliente seu aí, para você encomendar o topper ou você buscar esse topper. A mesma coisa com flores. Se você precisa ir na floricultura, né, com o florista, comprar as flores, né, pedir com um pouquinho de antecedência para você poder visualizar ali quais flores que você tem a oferecer para ele, né? Aí você troca uma ideia com o cliente, mas já especifica lá no seu cardápio. Pedidos de bolos com flores, tipo 2 dias de antecedência, 3 dias, você vai ter que ver quantos dias você precisa dessa antecedência para dar tempo de você ir até o florista buscar essas flores, né? Dependendo da floricultura, às vezes ela não recebe flor todo dia. Às vezes você precisa encomendar com a floricultura para ela trazer determinada flor para você. Então você tem que sempre observar como que é o seu trabalho aí na sua região para você colocar no seu cardápio, mas sempre coloca essa antecipação, sabe? Se você precisa de um tempo para poder executar esse bolo,
você marca ali. Mesma coisa para os bolos espatulados, né? Acima de 3 camadas de recheio. Você vai precisar deixar esse bolo na geladeira ali por pelo menos 6 horas, né? De 6 a 12 horas, para ele estar bem firme para você fazer a decoração e entregar para o seu cliente. Então eu sempre costumo falar que um bolo espatulado, né? A pessoa tem que encomendar no mínimo com 24 horas de antecedência, né? No dia anterior, para dar tempo de você deixar esse bolo passar a noite ali na geladeira para ele ficar bem firminho, né? E também vai depender da sua agenda, né? Você precisa especificar ali no seu cardápio que pode acontecer da sua agenda já tá cheia e de você não conseguir atender esse cliente, não é verdade? Oi, Silviane, Diogo, Ana Teixeira, Daniela, boa noite todo mundo que está entrando. A nossa aula de hoje, a gente está falando sobre a montagem de cardápio. Todas as informações importantes que precisa ter num cardápio, né? Para na hora que o cliente chegar ali para fazer o pedido, já tá tudo ali as informações que ele precisa, certo? Outra informação importante aqui para se ter no cardápio: os tipos de pagamento. Quais os tipos de pagamento que você aceita? Se você passa maquininha de cartão, se você aceita Pix, se é só no dinheiro, se pode ser uma transferência bancária. Então tudo isso você especifica ali no seu cardápio os tipos de pagamento e se você precisa de uma antecipação desse pagamento, tá? Por exemplo, se você vai trabalhar com antecipação e sempre que o cliente fizer pedido ele já te manda, né, 50%, você especifica nessa parte também para que ele saiba exatamente que ele precisa te mandar assim que ele for fazer o pedido, certo? Já fica bem claro para ele na hora que você envia o cardápio, ele já lê tudo ali, ele já sabe exatamente o que ele precisa fazer para encomendar o seu bolo, né? Outra informação que você precisa colocar lá: os dias da semana que você vai trabalhar e os horários de retirada, né? Vamos colocar um exemplo aqui que você vai atender de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 6 da tarde, né? Até as 18. E no domingo vamos colocar que você atenda até 11h30, por aí, antes do almoço. Então você precisa especificar isso no seu cardápio, né? Pedidos de segunda a sexta, entrega em tal horário, você especifica ali. E outra coisa também que você precisa colocar é se você faz entrega, né? Ou se é somente retirada. É uma informação muito importante para colocar lá também, tá? Porque às vezes você trabalha sozinha e não consegue sair para fazer as entregas porque tem outros bolos para você entregar. E às vezes você sai para entregar um bolo e aquele cliente seu do outro bolo tá lá na tua porta batendo para retirar aquele bolo lá com você. Então acaba ficando um pouco confuso, né? Se fosse uma exceção que você consiga levar para o cliente, ainda vai, mas você precisa especificar ali se você faz entrega, se a pessoa precisa retirar com você ali no local, né? Trabalhar nos domingos ou não. Então coloca essa observação ali, né? Se você trabalha domingo ou não, para que ele saiba na hora que for fazer o pedido, né? Na verdade, mesmo que você não for trabalhar no domingo, esse cliente pode retirar o bolo com você no sábado, né? O bolo ele não vai perder de um dia para o outro. Ele tendo um espacinho na geladeira dele, ele pode reservar o bolo lá com ele e você não perde essa venda também. Você fala para ele retirar com você no sábado, né? E no final aí, que também assim não é tão obrigado, mas né, não é uma obrigação, não é essencial de você ter no cardápio, né, opcional, mas também faz a diferença, é a página de obrigado, né, que aí você pode colocar uma foto sua ou a foto de um bolo. No cardápio também, se você conseguir colocar algumas fotos de bolo, porque às vezes nem todo cliente que está entrando em contato com você conhece o seu trabalho. Então aí no final dessa página, ou você pode colocar alguns bolos que você já faz para o cliente conhecer, ou você coloca uma foto sua com o bolo, ou só uma foto sua, coloca obrigado, agradece a pessoa, né, por ter te procurado, por ter no mínimo visto o seu cardápio, e embaixo você pode colocar ali suas redes sociais, para que esse cliente também
possa entrar na rede social e ver o seu trabalho, né? Você pode inclusive falar, olha, no meu cardápio tem o meu Instagram ou Facebook, entra para você ver alguns modelos de bolo, né? Se algum te interessa, ou até mesmo encaminhar para ele por fotos, as fotos do bolo, né? O tipo do bolo que ele quer, o tamanho do diâmetro que ele quer, né? Que aí assim vai ficar muito mais fácil para esse cliente finalizar o pedido dele e vai assim ajudar demais. Uma coisa também que eu já fiz, né, cardápio aberto e cardápio fechado, né? Essa opção aqui que eu tô passando para vocês é o cardápio fechado, né? Você vai dar opções para o seu cliente escolher, porém as opções já estão mais ou menos pré-definidas. Então você tem os tipos de massa que combinam com todos os tipos de recheio, certo? Se você deixa o seu cliente opcional para ele escolher vários tipos de recheio em um bolo só, vamos colocar uma suposição aqui que o cliente que tenha 3 camadas de recheio no seu bolo. E aí você deixa um cardápio aberto, um cardápio livre. O cliente pode entrar ali nos sabores e escolher 3 sabores diferentes de recheio para colocar no bolo dele. Ele vai achar lindo, porque ele vai falar assim, nossa, que legal, isso tudo de sabor, eu vou colocar então uma camada aqui eu quero coco com abacaxi, nessa segunda camada aqui eu vou colocar caramelo salgado com ganache meio amargo, e nessa última aqui eu quero colocar, deixa eu ver, um 4 leites com banana caramelada. Então às vezes tem algumas combinações, né, que ficam gostosas, porém se você junta 3 combinações diferentes e joga tudo num bolo, às vezes não vai ornar, não vai ficar muito bom. Então você precisa direcionar o seu cliente para que ele não fique confuso também na hora de fazer o pedido dele. E se fizer assim também vai te dar muito trabalho, porque você vai ter que fazer uma massa de recheio todinha para tirar somente aquela camada para o seu cliente, vai sobrar. Você vai precisar congelar esse recheio para você não perder, né? E você vai ter que fazer 3 tipos de sabores diferentes em um único bolo, né? E também pode ser que não fique uma combinação bacana. Então sempre faça ali sabores já definidos que vai combinar, que vai ficar bom. Um exemplo aqui que eu quero te dar. Coco com abacaxi. O cliente pediu esse recheio, o bolo vai ser esse sabor. Ou outro sabor que combina. Coco com brigadeiro de chocolate ao leite, que aí no caso vai ser um prestígio, né? Coco com chocolate, que combina. E aí você vai colocar o bolo nesse sabor. Então tem algumas combinações que você já pode até colocar pré-definidas ali no seu cardápio, porque o cliente chega ali, no caso, né, ele já tem definido, né, os sabores que ele pode escolher. Você pode até enumerar. Se você entrar lá nos meus stories, você vai ver que os meus sabores, eles já são enumerados. E aí o cliente, ele entrou ali, ele já escolhe o sabor que ele quer, né? E quando o cliente ele já é recorrente, ele já compra de você várias vezes, na maioria das vezes ele já vai naquele sabor que ele está acostumado, dificilmente ele muda, né? Mas é legal você colocar os sabores já definidinhos e fazer essa análise. Então sempre que você for fazer a atualização do cardápio, observar se tem algum sabor que não tem tanta saída, e aí você retira ele de cena um pouquinho, coloca um sabor diferenciado aí, né, novo, que vai chamar atenção, e às vezes o cliente ele vai até encomendar de você um bolo só porque você fez uma atualização no cardápio e tá com um sabor novo ali que ele ainda não comeu. Às vezes não tem ocasião nenhuma, mas ele quer comer um bolo seu. Boa noite, Keila. Boa noite, Gil. Boa noite, Sabrina, Paloma. Boa noite todo mundo que tá entrando aí na nossa aula. Essa aula então vai ficar salva aqui no Instagram, se você tá entrando agora, já tá no finalzinho, mas ela vai ficar salva aqui no Instagram e vai ficar salva também aqui no canal do YouTube. Saudades também, Keila, faz tempo que eu não te vejo, deve estar super ocupada aí, né? Mas aqui as aulas estão ficando salvas, então se você ainda não providenciou um caderninho, já providencia, vai fazendo todas as anotações aí, que são informações, anotações muito importantes no seu dia a dia e que eu tenho certeza que vai fazer a diferença, assim como fez a diferença, né, na minha jornada também, tá bom?
Não deixe de deixar o like de vocês aí no vídeo, tá? E depois coloque para mim nos comentários também de onde vocês estão. Eu quero saber qual localidade que vocês estão, em qual cidade, em qual estado, que eu adoro saber até onde eu tô chegando com as nossas aulas. Se tiver alguma dúvida ou se tiver algum pedido, alguma ajuda, pode me mandar no direct, vocês sabem que podem contar comigo, tá? Então, fiquem com Deus, boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã em mais uma aula memorável. Beijo, gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, até amanhã, tchau!